Olá, Daniel, e a todos que acompanham o NT Sul. Na semana passada, o governador Eduardo Leite deu o pontapé inicial para o início das intervenções na RSC 287, essa estrada que corta a região central do Rio Grande do Sul, partindo de Santa Maria, também passando por Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, e a principal ligação entre a região central e também a região metropolitana, e também tem um acesso importante à serra, principalmente agora nessa época do ano, no inverno. Eu vou conversar então com Renato Bortoletti, ele que é o diretor da Rota Santa Maria, e vai explicar como vai funcionar esse roteiro das intervenções. Renato, primeiramente, boa tarde, obrigado por nos atender. Explica de fato como inicia essas obras de pavimentações, principalmente a duplicação desses mais de 200 quilômetros da RSC 287 nesse investimento de mais de 2,7 bilhões de reais. Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde a todos os espectadores aí do programa. Primeiro é um prazer estar aqui, a gente compartilhando um pouco aqui o início dessa tão esperada obra, desse tão esperado investimento. Bom, o contrato de concessão, ele tem uma série de etapas previstas, né? Então, a gente começa a partir de agora da assinatura do contrato, a gente começa esse mês a fazer o levantamento do inventário de bens que vão ficar sob a guarda da concessionária pelos próximos 30 anos, e a partir aí do final do mês de agosto, início de setembro, a gente assume realmente, propriamente dito, a rodovia. A gente, no contrato, tem, nos primeiros 12 meses, a gente vai fazer, a gente tem... Antes de entrar propriamente dito no tema de investimento, queria explicar um pouco aos espectadores que sempre o contrato de concessão ele tem 3 pilares importantes, né? Um é a operação. A operação da rodovia não constitui somente o que vocês geralmente fazem referência, que é a praça de pedágio, mas sim todo o serviço que é dado ao usuário. Então, a gente vai ter guincho na rodovia, vai ter serviço de ambulância, vai ter paramédico, vai ter apoio mecânico, vai ter monitoração da rodovia por câmeras, que traz mais segurança também para o usuário. A gente vai modernizar também o sistema de praça de pedágio. Outro pilar importante da rodovia são os investimentos e a recuperação da rodovia, e é nesse detalhe que eu gostaria de entrar um pouco. Então, a gente tem nesse primeiro ano previsto que são os trabalhos iniciais. Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente tem feito uma monitoração da rodovia, e dentro do nosso contrato é previsto a gente cumprir certos parâmetros, quer dizer, a gente ainda não chega naquele nível de otimização, igual será feito na etapa de duplicação e recuperação, mas a gente já consegue aí melhorar a questão de segurança e regularidade do pavimento. Então, a gente deve fazer várias intervenções de pavimento, principalmente no trecho que a gente já identificou que está em piores condições, que é o trecho exatamente de Paraíso do Sul até Santa Maria. A gente deve melhorar também a questão da sinalização, não só a sinalização horizontal, que é aquela que você vê no pavimento, a pintura, os olhos de gato, os reflectivos, mas sim também a sinalização vertical, quer dizer, as placas de quilometragem da rodovia sinalizando uma lombada ou qualquer um acesso a uma determinada cidade. Então, todo esse trabalho é feito no primeiro ano. Também existe um problema que a gente vem identificando à medida que a gente começa a ter essa interação com todos os municípios da região, temas da drenagem também, a gente deve fazer um trabalho forte de desobstrução das galerias de drenagem que passam por baixo da rodovia, entendeu? No sentido de trazer mais segurança e mais conforto nesse primeiro ano. Então, esses são os trabalhos que vão ser feitos. A gente começa também a construção das 3 praças de pedágio que não existem atualmente, né? Uma em Itabaí, uma em Paraíso e outra em Santa Maria. Quando a gente concluir esses trabalhos iniciais, tiver uma aceitação por parte do poder concedente, conforme os parâmetros estabelecidos em contrato, a gente pode aí começar a operar e fazer a cobrança de pedágio dessas 3 praças. Por esse primeiro ano, e cumprindo todos esses parâmetros, a gente começa o que a gente tem previsto aí, os nossos estudos mais aprofundados e as intervenções a nível de duplicação. Isso é só previsto em nosso contrato, e assim a gente está vendo a partir do ano 3 de concessão. O ano 1 de concessão vai ser agora, a partir, vamos dizer, de 1º de setembro de 2021 a setembro de 22, o ano 2 de setembro de 22 a setembro de 23, e assim sucessivamente.
Bom, Renato, importante frisar, então, eu acho que essa informação mais importante, já nesse primeiro ano, então, terá uma intervenção nesse trecho Santa Maria, Paraíso do Sul, que é um trecho onde a condição ela é um pouco precária, e também a instalação, então, de mais 2 praças de pedágio. É isso aí? Você confirma? Perfeito, perfeito. A gente tem um prazo nos próximos 12 meses, a partir da assunção da rodovia, que está previsto entre final de agosto e início de setembro, a gente fazer a construção das praças, mas principalmente, que é o mais importante para o usuário, a gente fazer a melhoria desse trecho. O valor que está estabelecido no contrato, que foi conquistado em leilão, é um valor referencial a maio de 2019. O nosso contrato ele é reajustado anualmente pela inflação. Então, basicamente, a gente vai iniciar, dando um exemplo, botando uma data teórica, em 1º de setembro. Então, a gente vai atualizar de maio de 2019 até 1º de setembro de 2021 pelo IPCA. Então, deve dar uma tarifa entre 3,70 e 3,80. Isso aí deve ser publicado antes pelo Diário Oficial do Estado e seguindo as regras de atualização conforme o contrato. Renato, uma dúvida, essa duplicação, ela é uma continuação da estrada ou será feito de fato um novo asfalto ao lado, semelhante à Freeway, por exemplo, ali na região metropolitana? Já tem isso definido? Sim, temos definido. Conforme previsto também no PER, no Programa de Exploração Rodoviária, lembrando aos telespectadores aí todo o material do nosso contrato, do que tem que ser feito, é material público, a gente vai disponibilizar no nosso site quando entra em operação, mas também pode ser visto aí através da própria site do governo do estado, né? É previsto que dentro dos trechos urbanos, em função de ter menor espaço para a gente construir, existia faixa de domínio, mas existia um pouco menos espaço, a gente faz similar à Freeway, a gente amplia uma faixa para cada lado. Você tem as 2 faixas existentes, você constrói uma faixa nova de cada lado e no centro coloca uma barreira de proteção para evitar acidentes, evitar qualquer retorno feito de maneira irregular dentro da rodovia. Já no trecho rural, a gente constrói ao lado, provavelmente será ao lado direito da rodovia, no sentido Itabaí-Santa Maria, no sentido crescente, a gente vai construir uma rodovia nova ao lado direito. Então, a gente vai ter a rodovia existente, existir um canteiro verde, uma parte central, um canteiro central verde, e constrói uma rodovia 100% nova ao lado direito. E aí, o que vai acontecer no futuro? Quando a gente construir os primeiros quilômetros dessa rodovia nova ao lado direito da rodovia existente, a gente vai provavelmente fechar a rodovia existente por um período curto, fazer toda a recuperação estrutural, porque a rodovia atual, ela, mesmo nos trechos que visualmente tem uma aparência melhor, ela estruturalmente, quer dizer, nas camadas inferiores, ela necessita ser reabilitada, necessita ser feito um melhoramento estrutural da rodovia, principalmente do trecho de Itabaí a Santa Cruz. Do trecho, acredite ou não, do trecho de Paraíso do Sul a Santa Maria, a capa do pavimento é que está muito danificada, mas a estrutura do pavimento é muito boa. Tá? Tem uma condição melhor do que a condição do que a gente vê no trecho de Itabaí e Santa Cruz. Renato, para a gente finalizar, acho que é importante também destacar essa situação. Você falou que precisa, uma reforma precisa ser feita na estrutura da rodovia. Hoje, como a empresa gaúcha de rodovias entrega a RSC 287 ao Grupo Sacir? Bom, a gente está exatamente começando o termo de arrolamento. Tenho que dizer, dentro da capacidade financeira que a EGR tem, que obviamente por ser uma empresa do Estado é muito inferior do que a capacidade financeira que a SACI tem de captar recursos em mercado e fazer uma intervenção, eu digo que a EGR entrega em condições razoáveis, entendeu? Realmente ela fez o que podia fazer em função da disponibilidade de caixa, que era um pouco restrita, entendeu? Então, a gente entende que o que foi feito até agora tem uma vida útil muito curta. Então, a gente vai fazer esse trabalho inicial e por isso que é importante a gente começar a duplicação também nesse sentido, porque a gente sabe que a vida útil que tem esse trecho, principalmente entre o trecho de Itabaí até Santa Cruz, é muito limitada. Então, a gente faz uma melhoria, uma extensão dessa vida útil por 2 anos, por assim dizer, nessa intervenção de trabalhos iniciais, e aí a gente tem que realmente começar a duplicação e vir fazendo a recuperação, o que necessita. Tá certo, Renato. Obrigado por nos atender e esclarecer
esse início de fato das intervenções junto à RSC 287. Eu que agradeço em nome de todos os funcionários aqui, integrantes da Rota de Santa Maria, agradecer a todos vocês e contem conosco. Vamos começar aí pouco a pouco. Já pedimos antecipadamente um pouco de paciência em função de possíveis parecíveis que vão surgir ao longo da rodovia em função das primeiras intervenções, mas podem acreditar que isso é em prol aí de uma rodovia muito melhor e muito mais segura, que é o mais importante. Tá certo, Daniel. Conversei então com Renato Bertoletti, diretor da Rota Santa Maria, que explicou como vai ser o roteiro das intervenções junto à RSC 287. A assinatura desse contrato ocorreu na semana passada lá em Santa Cruz do Sul. Digamos assim, o marco inicial para o início dessas intervenções de uma obra tão esperada junto aos gaúchos. Eu volto com você.